Se você tá achando desesperador trabalhar em home office, esse episódio é pra você. Se você é líder e tá mais perdido do que cachorro que caiu da mudança, é pra você também. Trabalho remoto é meio assim, né? Ame ou odeie. E é engraçado porque tem pessoas que eu conheço que fugiam do trabalho remoto como o diabo foge da cruz e hoje não querem outra vida. Enquanto outras estão tão esgotadas, desesperadas, que já estão até com saudade de ficar tipo 2 horas lá na Marginal, num dia de chuva, quando tem enchente, ali na Ponte das Bandeiras, sabe? O dia que São Paulo de verdade parou. Sim, então é o dia que São Paulo parou. Se você é uma delas, calma, eu vou te ajudar a ter uma relação mais saudável com o trabalho remoto. Melhorar a qualidade do seu trabalho remoto. Aprender a trabalhar desse jeito. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender. Meu nome é Alessandra Lippio, eu tenho 2 empresas remotas, a Agência Vitamina e o Limão Limonada, mas eu comecei trabalhando assim, presencial, em escritório, que nem todo mundo. E eu já experimentei de tudo, já experimentei modelo híbrido, home office, e já faz um bom tempo que eu decidi que a minha empresa não precisava mais ter uma sede. Mesmo atendendo grandes clientes, produzindo projetos criativos, complexos e com várias pessoas na equipe. Hoje eu vou te explicar, tintim por tintim, por que o trabalho remoto não funciona para algumas pessoas. Será que você é uma delas? Fora do Brasil, em mercados mais maduros, o trabalho remoto já é realidade faz tempo. Eu conheço empresas com mais de 2.000 funcionários, como a Automatic, por exemplo, que simplesmente resolveu fechar a sua sede em São Francisco. E não foi na pandemia, não. Foi em 2017. Sabe por quê? Porque ninguém ia mais. Se você não conhece a Automatic, eles são os donos do WordPress. Sabe aquela plataforma de blogs e tudo mais? Pois é, eles faturam milhões de dólares por ano sem sede. Você tem alguma dúvida de que aqui no Brasil a gente vai pelo mesmo caminho? O número de empresas que vai adotar o trabalho remoto só vai aumentar nos próximos anos. Você sabe disso, né? Inclusive, você já deve ter visto algumas dessas notícias aqui, ó. Coca-Cola, XP, Nubank e Twitter descartam a necessidade de presença física no escritório, mesmo com o enfraquecimento da pandemia. A XP, por exemplo, já declarou que no futuro a intenção é transformar os escritórios atuais em escritórios conceito e que servirão de apoio para demandas específicas. Você sabe o que isso significa? Que isso vai gerar um efeito cascata, que muitas empresas menores e que se espelham nas grandes do seu segmento vão dizer assim, tá, mas se a XP está fazendo isso, a gente pode fazer também? Então, o negócio tá assim, ó, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É bem provável que você tenha que trabalhar remoto por mais tempo do que você gostaria. Talvez para sempre. Então, se o trabalho remoto é praticamente inevitável e está sendo terrível, o que você faz? Você senta e chora? Calma, vamos lá. Por que será que é tão desesperador, tão difícil trabalhar à distância? Coloca aqui nos comentários. Será que não é porque a gente ainda está engatinhando nesse jeito de trabalhar? Será que não é porque a gente ainda não pegou o jeito certo de fazer as coisas? Ou quando você estava começando a andar, você já era a Gisele Bündchen andando na passarela? Não era, né? Trabalhar remoto do jeito errado realmente pode dar muito ruim. Quando eu comecei a trabalhar à distância, eu tinha uma ilusão de que se eu aprendesse as ferramentas, estava tudo resolvido. Era só usar o WhatsApp, o aplicativo de video call e pronto. Ah, como a gente se engana, não é mesmo? Pois é. Existem muitos níveis de sofisticação para se trabalhar remoto e as pessoas nem imaginam. E hoje eu vou te mostrar 7 coisas que as pessoas fazem errado quando trabalham remoto. E se elas continuarem agindo assim, o trabalho remoto não vai funcionar para elas nunca, nunca mesmo. Será que você conhece alguém assim? Algumas pessoas acreditam que o home office é a única modalidade de trabalho. Vamos ser honestos, vai. Durante a pandemia, a gente está tendo uma experiência traumática de trabalho remoto. E até por não poder sair de casa, muitas pessoas acreditam que só existem 2 possibilidades: trabalhar no escritório físico ou trabalhar no home office. Trabalhar de casa
é sim uma possibilidade, uma opção de muita gente, mas não é a única. Trabalho remoto é muito além, é muito mais do que home office. Trabalho remoto é ter a liberdade geográfica de trabalhar de onde você quiser. Trabalhar em um coworking perto da sua casa. E olha, não precisa ser todo dia. Existem muitos coworkings que têm planos de horas, ou seja, você pode ir um dia ou outro. Trabalhar em cafés. Ok, se você estiver vendo esse vídeo no meio da pandemia, não dá, mas a pandemia não vai durar para sempre, né? Uma coisa, por exemplo, que eu fazia quando eu estava em São Paulo, eu ia visitar alguns museus e aí eu parava para trabalhar em um cafezinho. Eu matava 2 coelhos com uma cajadada só. Via lá uma exposição e ainda podia trabalhar nos intervalos. Ou seja, é trabalhar de qualquer lugar que tenha acesso à internet. Não é porque você ficava lá com uma bola de aço presa no seu pé, amarrada na sua mesa de escritório, que você precisa ficar com a mesma bola de aço amarrada na sua mesa de jantar. Eu conheço, por exemplo, uma designer de joias que ela alugou a casa do lado da casa dela. Ok, ela tem lá suas condições, mas enfim, ela buscou essa alternativa e os funcionários dela estão espalhados pelo Brasil inteiro. Aqui em São Paulo ainda existem outras possibilidades. Você já ouviu falar da Box Office? São workplaces autônomos que você reserva pelo celular, você abre a porta lá do negócio pelo celular e paga pelo tempo utilizado. Um ambiente só seu, de 15 a 3 horas, quanto tempo você quiser, um ambiente só seu com todo o silêncio que você precisa bem no meio da cidade. Se não tem uma box office aí na sua cidade, olha só uma oportunidade de negócio. Me manda uma mensagem, um inbox, alguma coisa que eu passo para você o telefone do pessoal lá da box office para você, tá bom? O fato é o seguinte, o lugar de onde você vai trabalhar importa menos do que uma outra coisa. Trabalho remoto tem muito mais a ver com a forma como a empresa estrutura a sua comunicação do que o lugar de onde o trabalho é feito. E isso nos leva a uma outra coisa que as pessoas fazem, infelizmente, e que transforma o trabalho remoto num verdadeiro martírio. Pessoas que se comunicam de forma caótica. Existem pessoas, muitas vezes gestores, que pela forma de se comunicar deixam todo mundo maluco. Começa com uma mensagem no WhatsApp, termina no e-mail, mandam pedidos de trabalho inteirinhos por mensagem de voz no WhatsApp. Aliás, se você acha que o WhatsApp é a melhor ferramenta de trabalho, se inscreve aqui no canal para você ser avisado quando sair o episódio onde eu explico por que o WhatsApp pode ser uma praga para o trabalho remoto. Mas voltando aqui no nosso assunto. Para essas pessoas, tudo é urgente. Elas interrompem a sua equipe a cada 5 minutos e mais. Elas acreditam que são super profissionais, produtivas, rápidas, aceleradas e que isso é bom. Olha, eu posso falar de carteirinha porque eu já fiz isso por muitos anos. Eu sou uma pessoa acelerada, rápida, mas rapidez nem sempre é sinônimo de eficiência, de resultados. Padre, eu vim aqui me confessar porque eu pequei. Eu quase enlouqueci a minha equipe. Eu mandava áudios assim de mais de 5 minutos dizendo o que era para fazer. Eu passava assim, tipo, 5 tarefas, mas sem explicar o que era exatamente prioridade. Eu sei que eu quase deixei eles malucos. Eu mandava alguns e-mails que depois eu ia ler, nem eu mesmo entendia o que eu tinha dito, sabe? Ai, padre, qual vai ser minha penitência? Será que eu tenho salvação? Assim, vai para casa, minha filha. Se inscreve na Masterclass da Escola do Trabalho Remoto e volte aqui quando souber me explicar o que é comunicação síncrona e assíncrona. Aí você volta e me fala, tá bom? Uma coisa é uma emergência real, outra coisa são os tsunamis artificiais que a gente cria dentro da nossa cabeça. Nem todo problema é um caminhão de melancia desgovernado descendo ladeira abaixo. Você pode e deve ter sim um alto nível de energia com a sua equipe, mas a energia ela precisa estar direcionada, organizada, para você não parecer uma metralhadora de mensagens para tudo quanto é lado. Se você conhece alguém que sem perceber tá agindo assim e precisa de ajuda, compartilha esse vídeo aqui, põe lá no grupo, como quem não quer nada assim, ó. Ou se você quer saber como se comunicar melhor no trabalho remoto, comenta aqui embaixo.
Eu não tenho saudade nenhuma do tempo que eu era assim. E falando em saudade, vamos falar daquelas pessoas nostálgicas do trabalho presencial. Ah, que tempo bom! Aquele tempo em que eu ia para a mesa da Juliana só para falar mal do Flávio. Aquele tempo em que eu reclamava de ter que trocar o grão de café da máquina porque ele acabava bem na minha vez de tomar café. Aquele tempo em que eu podia dar desculpa de chegar atrasada numa reunião por causa do trânsito da Marginal. Bons tempos, ai que saudade. Muita gente que eu conheço fica vivendo no passado, de como o trabalho no escritório era bom, tem saudade até do que era ruim. E pior, né? Tenta reproduzir o mesmo formato de trabalho no home office. Para essas pessoas, o trabalho remoto não vai funcionar mesmo. Aliás, eu fico na dúvida, viu? Se com essas atitudes, esses profissionais vão conseguir sobreviver no mercado de trabalho daqui para frente. Vamos falar agora sobre liderança. O trabalho remoto não funciona se a liderança da empresa não acreditar. E eu não estou falando necessariamente do dono da empresa. Se esse dono da empresa tiver na sua equipe uma pessoa que toca a operação, ou seja, uma outra liderança que fica no dia a dia com a equipe, se esse gestor, esse aí, não acreditar, não adianta, não vai funcionar. E isso já aconteceu comigo. Em 2014, 2015, mais ou menos foi isso, né? A nossa agência ela começou a oferecer os serviços de vídeo. Entrou uma equipe nova para fazer esses vídeos que adorava fazer home office, trabalhar de madrugada, enfim, esse povo é assim. Como para mim isso nunca foi um problema, eu permiti. E aí, você não sabe, foi um furdúncio, porque o gestor da minha equipe que tocava a operação, ele não acreditava, achou um absurdo. Achava que o pessoal de vídeo era todo mundo vagabundo, começou até a rolar uma rixa entre o pessoal que trabalhava presencial e o remoto. E eu confesso que eu não estava naquela época completamente decidida a adotar o trabalho remoto 100%. E também estava lá com as minhas outras prioridades. Esses profissionais acabaram saindo e eu acho que a gente perdeu na época uma ótima oportunidade de ter um segundo negócio, uma produtora de vídeo, que por conta da resistência desse gestor e por minha culpa também, né, por não entender que aquilo era uma prioridade, enfim, a oportunidade passou. Mas eu entendo, por muitos e muitos anos, ter uma sede era sinônimo de ter estrutura, de ter qualidade. E isso fez com que muitos empreendedores e líderes se apegassem nesse modelo. Olha só, no ano passado mesmo, não faz muito tempo, eu fui prospectar um novo cliente para a agência e nessa reunião que eu fiz com um grande executivo de uma empresa do setor imobiliário, ali na Marginal Pinheiros, quando eu disse para ele que a gente não tinha mais sede física, que somos uma empresa distribuída, achando que eu estava arrasando, né, uma empresa do futuro, a pessoa ficou me olhando com cara de interrogação e me disse assim que seria muito difícil aquela empresa nos contratar, porque como é que eles iam saber que a gente tem estrutura para atendê-los? Mesmo eu apresentando o nosso portfólio e a nossa história de 15 anos de mercado. Quem diria, né? Que menos de um ano depois, essa mesma empresa estaria toda funcionando fora da sua linda sede. Resumo da ópera. É o seguinte, se o líder achar que não dá, não adianta, trabalho remoto não vai funcionar. Agora vamos falar de organização. É verdade e vai doer. Realmente, se você não consegue se organizar, o home office ou o trabalho remoto não vai funcionar para você. Tem gente que diz assim, ó, o home office, ele não funciona para mim, porque eu sou uma pessoa que eu não consigo ter disciplina em casa, eu não consigo montar uma agenda. E o engraçado é que muitas pessoas que eu conheço, elas falam isso como se ser desorganizado fosse uma característica imutável, como a cor do olho, sabe? Como se ser desorganizado fosse um veredito definitivo. Quer dizer, então você só produz na base da pressão social dos colegas ou de um chefe aqui no seu cangote para fazer as coisas? Vou te dar uma notícia, ó. Autonomia, auto-organização e capacidade de aprender coisas novas são algumas das principais habilidades do futuro do trabalho. E não sou eu que estou dizendo, é o Fórum Econômico Mundial, é a Forbes, é o pessoal de Harvard. Então, se você tá para se aposentar ou tá com dinheiro sobrando, você pode até se dar ao luxo de não ter que aprender autonomia e organização. Agora, se não é o seu caso... Só entre eu e você aqui, o problema é o trabalho remoto ou é a resistência em mudar, em adquirir uma habilidade nova para conseguir fazer esse novo tipo de trabalho?
É que nem uma pessoa que é endividada. É como dizer assim, ó, olha, eu sou uma pessoa que eu não consigo controlar o meu dinheiro, portanto eu vou morrer pobre na rua da amargura. Tá aí a Natália Arcuri e outros profissionais que ajudam pessoas a saírem de endividadas para investidoras desde que essas pessoas queiram e se submetam a mudar a forma como elas lidam com o dinheiro. Será que não está na hora de aprender a ter disciplina e auto-organização para você ter mais opções de trabalho? Se você é organizado e disciplinado, você pode escolher de onde você vai trabalhar, de casa, do escritório, enfim, você tem mais possibilidades, mais opções de escolha, entendeu? E como hoje eu tô com a macaca, eu tô assim sincericida, segura mais essa. Trabalho remoto não funciona no longo prazo para gestores que insistem, que querem ficar controlando a sua equipe como se estivessem controlando gado no curral. Eu já ouvi histórias cabeludas de pessoas, de aplicativos, softwares que controlam movimentos, câmeras que filmam para ver se a pessoa está na frente do computador. Será que pessoas inteligentes, motivadas, se submetem a esse negócio no longo prazo? Será que as pessoas que topam trabalhar nesse esquema fazem isso porque não tem outra alternativa? Não conseguem encontrar nada melhor nesse momento e quando encontrarem, vão pular fora o mais rápido possível? Será que não estamos tratando os nossos colaboradores como robôs ou como criancinhas de 3 anos que precisam de vigilância o tempo todo para não fazerem bobagem? Eu te garanto que existem muitas outras formas de medir o resultado de uma equipe, do trabalho de um profissional. E eu vou te falar várias delas nos próximos conteúdos aqui do canal. Para mim, é muito triste assistir alguns profissionais encararem essa modalidade de trabalho como um fardo e não ter a oportunidade de aprender coisas novas, de ter mais liberdade na sua carreira. Pessoas que têm um potencial incrível, mas que deixam de ter tempo, qualidade de vida, enfim, liberdade, porque não conseguem se desconectar dos hábitos antigos ou porque trabalham remoto do jeito errado. Gente, nós estamos em 2020, não devia mais ser assim. E como a missão desse canal é transformar limões em limonadas, nós estamos sim engajados no objetivo de ajudar as pessoas a trabalharem remoto com qualidade. Sim, a gente até fez um curso, que é a Escola de Trabalho Remoto, mas não é disso que eu vou falar agora. Quero te fazer um convite para um evento ao vivo que nós vamos fazer, uma espécie de limão ou limonada experience sobre trabalho remoto no começo de julho, onde eu vou dividir com vocês muitos aprendizados aqui da nossa empresa, práticas do mercado de empresas que deram muito certo trabalhando remotamente dentro e fora do Brasil. Se você quiser participar, é gratuito, o link tá aqui, a gente ainda não tem a data, tá? Mas você já pode colocar seu e-mail pra gente te avisar. E se você também quiser receber outros conteúdos sobre trabalho remoto, eu te convido a entrar pro nosso grupo do Telegram. Eu espero de coração que de alguma forma eu tenha te ajudado a melhorar a sua consciência sobre trabalhar à distância. E até o próximo vídeo.